Hoje, o Mídia News recebe a dermatologista Cíntia Procópio. Ela é médica formada pela Universidade de Cuiabá, com especialização em dermatologia pelo FRJ e título de especialista na Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ela é referência em cuidados clínicos e estéticos da pele e comanda a sua própria clínica em Cuiabá há mais de 10 anos. Bem-vinda, doutora Cíntia. Obrigada, Cíntia. Obrigada pelo convite. E vamos conversar um pouquinho, né, de dermatologia na saúde e na beleza. Perfeito. Doutora, quando a gente fala envelhecimento, ainda tem muito preconceito. Hoje a gente chama de etarismo, né? Como que a senhora enxerga o envelhecimento hoje? O envelhecimento é basicamente natural, porque a gente envelhece, Cíntia, todo dia, né? Todo segundo a gente está na fase de envelhecimento. Só que o que acontece? As décadas são muito marcantes. Por exemplo, na década de 20 anos ali que a gente já não se importa tanto, a gente não vê tantos sinais de envelhecimento. Lá pelos 30, a gente começa a ver a primeira década que a gente vê o envelhecimento da pele, que vem com as manchas. Já viu que começa a ver umas manchinhas perto do olho, umas sardinhas? Então, entre os 25 e 30 anos, a gente já começa a perceber que a pele está mudando. E a pele vai mudando a partir das décadas. Então, as décadas são marcantes por isso. Aí, a partir dos 30 vem os primeiros sinais do envelhecimento. O 40 a gente vai perdendo um pouquinho o contorno do rosto, aquela flacidez no redor da boca, que as pessoas começam a falar que o bigode chinês está incomodando. A década dos 50 já vem a menopausa, que piora muito essa parte do envelhecimento. E o mais importante, hoje tem muita tecnologia e muito jeito de tratar. Tanto quando a gente tem o início do envelhecimento com uns 20 anos, até quando a gente tem a década de 60, né, que também as pacientes continuam se cuidando com 70. Eu tenho pacientes com 80 anos que se cuidam. Então, a gente tem essas faixas etárias que cada tipo de idade, em cada idade, a gente vai ter, sim, um tipo de tratamento específico para a queixa de cada uma. Nessas tendências, elas apontam para esses resultados mais naturais, né? Que preservam a expressão, que não ficam com aquela cara muito estática, de não deixar esse rosto estático. O que se faz, né? É preenchimento, toxina botulínica, né? O Botox. O que está mais na moda agora e o que dá mais resultados? Na verdade, a procura pela essa beleza natural vem cada vez mais porque vem se entendendo o processo de envelhecimento. Eu acho que tudo isso mudou o olhar, principalmente do médico dermatologista também, em não apagar a sombra que aparecia. Então, entendendo que a gente envelhece parte óssea do rosto, a gente vai perdendo contorno, também porque a parte óssea vai mudando. A gente vai perdendo as estruturas do rosto porque o coxim de gordura que a gente tem no rosto vai mudando. A gente vai perdendo a flacidez da pele, não só por causa da pele, é por tudo que está atrás dela. E antigamente a gente fazia botox, preenchimento, como se fosse o único tratamento para um envelhecimento da pele, e não é. Hoje a gente sabe que as tecnologias, elas estão aí para ajudar a gente, né, a envelhecer melhor, e também os pontos vão mudando de acordo com que a gente vai estudando e percebendo que a gente não precisa mais ficar paralisado. A gente pode fazer procedimentos que vão ter um resultado fantástico sem as pessoas perceberem o que a pessoa fez de tratamento. Antigamente era status mostrar que faz procedimento. Hoje não, hoje as pessoas querem aparecer naturalmente belas sem falar que faz procedimento. E muitas vezes até chega a omitir, brincam, né? Eu falo, não, gente, mas vocês não fazem nada? Não, eu nem falo que eu venho aqui brincando. Porque hoje em dia você vai ficar bonito e falar, nossa, que pele bonita, mas a pele reflete tudo lá atrás, né? Reflete a bochecha que está no lugar certo, o músculo que está bem tratado, e existe tecnologias hoje para ajudar a ter esse envelhecimento natural, sem mudar o formato do rosto, que é principalmente, e pode ter os injetáveis aliados às tecnologias, entendeu? Essas tecnologias, elas são também de comprimidos, essas pílulas de beleza, ou a senhora fala de lasers e essas coisas? Isso, o que acontece? O creme, o skincare, ele é muito usado e é necessário, é uma obrigação a gente usar os produtos.
Só que não é a pílula e não é o creme que trata uma flacidez de músculo, por exemplo. Não tem como o creme entrar em todas as camadas da pele e atingir uma musculatura. O que faz tratamento de musculatura e de qualidade de pele mais evidente são os procedimentos à base de laser ultrassom microfocado, porque o tratamento com ultrassom, não sei se você já ouviu falar, Liftera, Ultraformer, Atria, eles fazem uma contração do seu músculo. Então isso é um dos tratamentos que revolucionou essa parte, né, da dermatologia e principalmente da área da estética, porque é um dos poucos procedimentos que trata a flacidez do músculo. Que, por exemplo, a gente não conseguia antes fazer esse tipo de tratamento com os injetáveis, entendeu? E tem uma durabilidade boa, doutora? Depende muito do tipo do rosto da pessoa. Um rosto mais cheinho pode ser feito a cada 6 meses ou uma vez no ano. Um rosto fino, ele tem que ser feito com menos quantidade de disparos e menos frequente. Por quê? O que eu estava conversando com você sobre tecnologia. Não é o aparelho que faz diferença somente, é quem manipula o aparelho. Se você pega um rosto fino e faz um disparo como se fosse tratamento de um rosto mais cheinho, vai dar flacidez na pele dessa pessoa. Então isso faz muita diferença. O olhar da pessoa que está indicando aquele procedimento vai fazer muita diferença no resultado e na satisfação de quem está fazendo também, entendeu? Perfeito. Doutora, e para além dos procedimentos, que hábitos que a gente pode adotar para envelhecer bem, para poder fazer menos procedimentos assim quando chegar aos 30 e poucos, 40? O uso de hidratantes. Esse hidratante pode ser com um clareador ou com antioxidantes, como por exemplo a vitamina C, que é muito usado, e filtro solar. Filtro solar, a gente sabe que ele evita a mancha, que ele diminui a chance de ter câncer de pele relacionados, né, com o sol e a exposição solar. Então, um sabonete é o ideal. Então, se você tiver um sabonete, um hidratante e um filtro solar, a sua pele com certeza vai ter uma pele viçosa, bonita. E aí o direcionamento seria assim, uma pele oleosa. Preciso de um hidratante que tem características mais secas, o filtro solar mais seco. Então, a estratégia vai depender de cada tipo de pele. Mas essa combinação da sabonete, o hidratante e o filtro, não tem erro. Doutora, eu sei que sempre a indicação é a procura de um dermatologista. Mas a gente, por si só, quando eu vou numa farmácia, eu vou comprar esses 3 produtos para iniciar a minha skincare. Eles precisam ser aquele sabonete de R$100 e poucos, o hidratante de R$200, ou a gente consegue fazer essa rotina com umas coisas mais acessíveis? Com certeza, eu acho que tem para todos os gostos e bolsos, né? O mais importante é usar o produto. E importante, se você está usando o produto, seja ele barato ou caro, e estiver irritando a pele, tem que parar, porque também pode dar reações alérgicas, né, Cíntia? Filtro solar pode dar alergia, sabonete pode deixar a pele também com alergias e os hidratantes. Então, se você comprou por si só um produto e começou a irritar a pele, aí a minha orientação é parar e procurar o médico dermatologista. Perfeito. A gente vai voltar já nesse assunto do protetor solar, que é muito importante, ainda mais para a cidade que a gente vive. Mas antes eu queria falar sobre essa questão da aceitação do próprio corpo e da própria idade, doutora. Qual que é a importância do paciente também se aceitar com a idade que tem? Sim. Isso aí tem até os transtornos psiquiátricos, né, dismórficos, que as pessoas olham no espelho e não se reconhecem, não gostam do que está vendo, mas no dia a dia a gente consegue sim, e na consulta conversar, porque envelhecer é natural, né, e é preciso, né, é necessário. E eu brinco que as mulheres nunca estão satisfeitas. A gente melhora uma coisa na parte da estética, já começa a perceber outra, e é um ciclo mesmo, porque a gente quer estar bem, mas a beleza, Cíntia, eu não acho que é só você tem que estar olhando no espelho e você está feliz com um conjunto, né? Você tá com um rosto bonito, você tá elegante do jeito que você fala, do jeito que você comunica, do jeito que você trata as outras pessoas. Eu acho que a beleza como um todo, ela é um conjunto, né? Porque a pessoa pode estar se cuidando da aparência do rosto, mas não cuida da imagem que ela passa com a roupa. Eu acho que o contexto bonito chama mais atenção do que aquela linhazinha isolada que está ali incomodando tanto. Tem como tratar, mas eu acho que a beleza é um conjunto, né? Como
como hoje a gente vê, né? Não só aquela queixa específica. E as pacientes, as minhas, pelo menos, que eu tenho no consultório, elas são bem tranquilas em relação a isso. Elas não chegam com 60 anos querendo um rosto de 18, porque é que a gente vai começar a ter muita transformação, né? Aquela bochecha no lugar que não precisa. Então, isso é a hora do profissional que está fazendo falar, não, isso não condiz, por quê? Vai mudando o formato do rosto de acordo com as nossas décadas de vida, entendeu? Então, é a hora de falar, não, vamos com calma. Vamos fazer tecnologia, ou não, é melhor às vezes, né, fazer um outro tratamento e não injetável. Por que que o injetável as pacientes adoram, o botox e o preenchimento? Porque dá resultado rápido. Só que isso muda o formato do rosto dependendo do local que a gente injeta. Por exemplo, a gente tem os ligamentos, igual a gente tem no joelho, que às vezes dá aquela bambeada com o passar do tempo, a gente tem os ligamentos no rosto. E é ele que segura a nossa bochecha aqui no local. Por que que a gente olha no espelho, faz isso e melhora? Porque eu tô levantando esses ligamentos que passam bem aqui, nessa região da cauda da nossa sobrancelha até aqui. E por que que tudo vem vindo pra cá, já reparou? Porque esses ligamentos vão ficando frouxos, igual a gente vai ficando com o passar dos anos nas articulações. Então, se eu faço técnicas de preenchimento ou de estimular colágeno dessa linha para trás, eu vou fazer isso. Agora, se eu faço essa técnica para frente, eu volumizo. Então, com o passar do tempo, a gente vai mudando o olhar para a gente não tratar a causa, e sim a consequência de tudo. Perfeito. Doutora, a senhora falou dos preenchimentos, desses injetáveis. Agora a gente já tem falado em desarmonização. Se há alguns anos se falava em harmonização para deixar talvez essa bochecha mais preenchida, maxilar mais marcado, hoje a gente já fala ao contrário, né? É sobre naturalidade. Isso está virando uma tendência, né? A senhora tem percebido isso? Com certeza. Os injetáveis sempre esteve no arsenal da dermatologia para a parte de estética, só que hoje com menos quantidade, porque está se tratando a causa e não a consequência. Antigamente era isso. A gente tratava a consequência, porque estava... Um exemplo. Eu quero tratar bigode chinês. Então, ia lá e preenchia o bigode chinês. Hoje a gente preenche o bigode chinês, mas tratando esses ligamentos. Então, diminuiu muito os injetáveis e a procura também das pessoas diminuíram, porque começou a ver aquele show de horrores, na verdade, né? As pessoas não se reconhecendo, querendo tirar. Então, isso tudo foi muito pontual, eu acredito, de uns 5 anos para cá, né? Porque, assim... o exagero, né? As pessoas estavam olhando no espelho e não se reconheciam, então eu não quero mais isso. Eu quero estar bonita com o que eu posso estar, eu não quero ser outra pessoa. E os injetáveis, eles deixam a gente, assim, os pacientes até falam, eu faço tudo em mim, né? Eu injetável, eu faço tudo no meu rosto, mas ele dá um resultado muito rápido e a gente vai esquecendo de como a gente era. Então, isso é muito importante. Então, a pessoa olha e fala daqui pra frente, mas ela não lembra que ela não tinha um queixo, que a gente já pôs, aí agora ela quer pôr boca, porque o queixo fez a projeção, a boca sumiu. Então, vira aquele ciclo vicioso que a gente tem que chegar uma hora e falar, não, para, vamos voltar lá quando a gente começou, olha como você estava, olha como você está hoje, olha como está bom. Por isso que o olhar do médico que está fazendo tem que ser também de pautar os tratamentos, não é... É muito encantadora essa arte, né? Porque a gente molda um rosto, mas tem que ter aquele freio para não ser o limiar da beleza e da feiura vai ser nesse olhar delicado. E a senhora sente que as redes sociais têm uma influência muito grande nisso? Nessa busca constante por algo que talvez eu não vou chegar lá? Com certeza, porque chega querendo aquela foto, né? Quero aquela boca, mas às vezes não combina com a pessoa. Aquele nariz, aquele queixo, não vai dar para ter aquela boca. Boca é uma procura muito, muito grande por preenchimento de lábio, mas o lábio é o último local que a gente preenche. Por quê? É a cereja do bolo. Uma boca bem feita é aquela boca que as pessoas olham e não percebem que é preenchida, porque a bochecha está no lugar, o queixo tá legal. Então, a região perioral tem que ser tratada para ela ficar bonita. E não, por exemplo, uma pessoa que já tem uma flacidez muito importante que é boca. Aí não vai ficar bonito, então... Acho que tem uma questão da sensualidade também ali na boca, da mulher querer também transparecer isso. Sim, e a boca faz muito resultado quando a gente faz, mas num contexto. Agora, uma paciente jovem, por exemplo, depois dos 25
25, 30 anos, que aí não tem sinais de envelhecimento, colocar uma boca fica ótimo. Mas numa senhora que às vezes tem uma flacidez para ser tratada, aí já não combina. E a boca tem toda essa mistificação com o lábio. Todo mundo chega na clínica querendo pôr boca, mas é a última que a gente faz. Perfeito. Doutora, hoje muitas pessoas estão fazendo uso daquelas canetas emagrecedoras. A gente vai emagrecendo, o rosto parece também que vai desmanchando, vai caindo, dando alguma flacidez. O bigode chinês parece que algumas pessoas também são mais proeminentes, né? Nesse caso, há tratamento na dermatologia? O que a senhora indica? Então, quando a gente perde gordura, a gente perde gordura do corpo, mas do rosto também. Por isso que tem esse emagrecimento tão rápido e essa queixa de flacidez mais rápida no rosto. O que a gente quer com essas pacientes? Elas não querem ter o rosto cheio de novo, porque ela está emagrecendo justamente para isso. O que a gente indica? Tratamentos que estimulam o colágeno e firmam a pele. E aí a gente consegue devolver essa naturalidade sem mudar o formato do rosto novamente e trazer aquela pele viçosa. Porque quando estimula colágeno, a gente também estimula, além de dar mais uma estruturação na pele, a pele fica mais bonita. E a cada uma média de 4 quilos que a gente perde com as canetas emagrecedoras, o ideal é fazer um frasco de um bioestimulador. Então, assim, tem pacientes que perdem bastante. Então, a gente tem essa média para a gente fazer uma estruturação do rosto sem mudar o formato. Mas, como que eu vou te dizer? Tem que injetar. Porque ela perde muito rápido, então assim, o rosto fica às vezes bem emagrecido mesmo, né? Perfeito. Doutora, agora voltando à questão dos protetores solares, né? A gente mora numa cidade muito quente, Cuiabá é 40 graus na sombra e é necessário esse hábito dos protetores, né? Qual é a indicação da senhora, né? Tem uma estratégia onde a gente pode passar mais protetor solar, menos, quando usar? Então, qual que seria uma regra básica do uso dos protetores solares? A quantidade está muito importante, porque a gente põe um pouquinho aqui, né? Suja aqui a pele e passa. Só que quando a gente faz os estudos científicos para provar que aquele fator de proteção está te protegendo, é a regra dos 3 dedos. Coloca 3 linhas e passa aquela quantidade no seu rosto e pescoço, que a gente esquece. E também na orelha, né, gente? Mulher ainda tem um cabelo que protege, mas o homem não tem. Então tem que passar protetor na orelha também. Então essa regra é a regra básica para todo mundo. E eu sempre gosto de explicar. Sabe aquele númerozinho que você vai lá na farmácia comprar? Tá lá, fator 50. A cada 2 horas, aquele fator cai na metade. Então, a gente não fica protegida o dia todo. Essa é a briga de nós dermatologistas para reaplicação. Então, se você reaplica uns 50 de manhã, a cada 2 horas ele cai na metade. Então, na hora do almoço, você está praticamente sem proteção solar. E aí, o ideal é você estar reaplicando, pelo menos na hora do almoço, por esse motivo. Entendeu? Mas me explica melhor essa questão do fator de proteção. Então, se eu aplicar um fator de proteção 100 no corpo, por exemplo, ele vai durar o dia inteiro? Não, a cada 2 horas ele vai cair na metade. Então, você passou um 100 de manhã. 2 horas depois, ele está 50. Mais 2 horas depois, ele já vai estar 25. Entendeu? Ele acaba te protegendo um pouquinho mais tempo do que um fator 30. Se você passou um 30, daqui 2 horas ele tá 15. E aí na hora do almoço praticamente já tá 7,5. Então ele vai te proteger mais proporcionalmente, mas você não fica protegida com 100 o dia todo. Perfeito. Entendeu? Doutora, e aqueles UVA, UVB, UVC, o que eles significam? A radiação do sol, ele emite vários tipos de radiação. O que mais se tem estudado são a ultravioleta A, B e C. A radiação ultravioleta A, ele tá durante todo o dia, Cíntia. Desde que o sol nasce ao se pôr, ele tá ali causando, né, agindo na população, em tudo, né, no meio ambiente. E ele é o responsável pelo que envelhece a pele. É o tipo de radiação de envelhecimento.
A radiação ultravioleta B é o que está das 10 da manhã, teoricamente, às 4 da tarde, que é o que causa os cânceres de pele. Então, esses dois é o que mais se tem estudado, porque eles que conseguem passar a barreira para poder chegar aqui, né, no nosso sistema, para poder causar danos na pele. Radiação ultravioleta C, a gente quase não estuda. E tem os infravermelhos também. E a luz visível, por exemplo, que eu estava te explicando sobre as cozinheiras, quem trabalha com mormaço, também tem essa radiação que vai prejudicar e penetrar na pele, que é isso que acontece com a radiação. Nossa pele é uma esponja, né? Então, tudo que a gente passa, e até a radiação, poluição, tudo entra na nossa pele. E que eu estava te explicando, a nossa pele é o maior órgão do corpo, né? Então, um filtro solar pode passar na sua pele, mas vai proteger do sol. Então, ele vai bater e refletir. Quando a gente usa um protetor correto. O hidratante, a gente passa, ele penetra. Tanto é que a gente tem hidratantes, por exemplo, que tem rejuvenescedores, que ajuda a penetrar. Quando você tem uma dor articular, não tem aqueles produtos que é um adesivo? A pele é um meio de passar um anti-inflamatório para sua articulação também. Então, olha como a pele, a gente merece a importância, né, da gente cuidar bem dela, porque ela tá ali tanto para o meio externo quanto para o seu meio interno. Perfeito. Doutora, eu queria voltar nessa questão do fator de proteção. Para a gente falar de maneira mais prática, qual é o recomendado aqui para Cuiabá? E digo para o corpo e para o rosto. A gente sabe que no rosto às vezes tem que usar um fator de proteção um pouquinho maior. Eu preciso realmente usar o 100, que às vezes dói um pouquinho mais no bolso. Ou eu posso usar no corpo 30, depende da minha cor de pele. A cor de pele não influencia tanto, depende do seu tipo, sua atividade habitual. As pessoas que trabalham expostas ao sol têm que usar filtros solares mais altos, inclusive usar UVB, mangas, né, de proteção que tenha filtro solar, chapéu, esses protetores que têm ação física também. Então, se é uma pessoa que trabalha exposta ao sol, filtro solar de mais alta, né, proteção, junto com óculos e os outros fatores externos, como manga comprida, chapéu, boné. Agora, quem trabalha em ambiente fechado não precisa usar um filtro solar de alta proteção, porque aí eles já ficam em ambiente fechado, a radiação é muito menor do que quem está exposto ao sol, entendeu? Perfeito. Doutora, recentemente a gente teve a declaração da Isabela Fiorentino e depois da Gisele Bündchen, gerando polêmica ali ao falar que elas não usam protetor solar para tratar melasma. Melasma são as manchinhas ali da pele, depois a senhora pode nos explicar melhor. As declarações tiveram uma reação ali da comunidade dermatológica e eu queria saber como que a senhora viu esses relatos de não uso de protetor solar e o que é recomendado de fato para os pacientes. Então nós como dermatologistas, nós sabemos os benefícios de um filtro solar. Ele evita as manchas, ele evita o melasma, as manchas do sol e também o câncer de pele. As pessoas escolherem ou não é muito livre-arbítrio, né? Eu falo isso porque assim, a gente não obriga ninguém a usar ou deixar de usar, mas a gente orienta. E eu tenho pacientes que não usam filtro solar. E por mim tá tudo bem, eu não fico discutindo, é o livre-arbítrio. Então a gente tem estudos científicos sim, que eles são utilizados aí há anos, há décadas, né, que a gente tem essa proteção do sol, mas a comunidade dermatológica como um todo preconiza isso porque é o que tem estudo científico. E nós, como os médicos, a gente tem que focar em estudo científico, não na opinião pessoal de cada indivíduo, na verdade, né? E tem pacientes que, por exemplo, Cíntia, tem melasma e acha que um filtro solar 70 irritou mais a pele dela do que um filtro solar 30. E isso é comum. Pode acontecer, porque filtro solar tem produtos químicos ali. E aí pode reagir na pele, pode levar a uma alergia, pode até piorar o melasma se essa alergia for em cima ali da mancha. Então, todo o tratamento depende do perfil do paciente e do tipo de pele de cada um também, entendeu? Doutora, tem se falado agora nas pílulas que também funcionam como protetor solar
Por que a gente não conhece tanto? Por que isso não é tão difundido? Ela tem um preço muito alto? Não, não é custo, é mais mesmo de estudos que baseiam cientificamente no resultado. Porque a gente tem alguns produtos que têm um efeito antioxidante, que diminui a formação de radicais livres, e isso poderia estar associado à diminuição de radicais livres contra o envelhecimento, contra a mancha. E os 3 produtos que a gente tem que agem como filtro solar oral, eles foram inicialmente estudados para insuficiência venosa, para varizes. E aí começaram a perceber que ele diminui as chances de queimaduras na pele. Então é isso que foi, não é porque ele é um filtro solar oral, mas para quem se expõe muito ao sol, ele vai diminuir esse risco de queimadura, evitando até os cânceres de pele, quanto a piora, por exemplo, de um melasma. Mas importante, não substitui os filtros solares em creme, que isso é o que todo mundo quer, né? Eu vou tomar a pílula, que é filtro solar, e aí não preciso passar o filtro em creme. Na verdade, eles se complementam, entendeu? Perfeito. É indicado, então, para uma determinada... Públicos específicos. Perfeito. Doutora, há uns 20 anos atrás, o Roacutan era o boom, assim, eu lembro que eu era adolescente e era um medicamento muito caro, mas era a única coisa que tratava as espinhas dos meus coleguinhas. Hoje, a isotretinoína é tratado como a pílula da beleza. Dizem que tem umas dosinhas mais baixas que ela revoluciona a pele das pessoas 30 mais. A senhora pode falar um pouquinho mais pra gente sobre essa pílula e se é isso tudo mesmo, se é a pílula da beleza? Na época da minha residência, lá em 2000, alguns anos atrás, 2009, foi feito um estudo do mestrado de uma professora minha comparando quem usava a isotretinoína para estímulo de colágeno e quem não tomava a isotretinoína na mesma faixa etária. O que se provou? Ela não consegue estimular colágeno, mas ela deixa a qualidade da pele melhor. Por quê? Ela diminui a glândula sebácea, então os poros ficam mais fechados, a pele fica mais brilhosa, mais fininha, porque ela tá menos oleosa, né? Então ela tá mais fina, mas ela não tem a produção do colágeno. Então as pacientes adoram porque melhora a textura da pele, o cabelo fica menos oleoso e isso faz essa sensação de pele bonita, sem espinhas, sem acne. Então doses baixas seria mais para qualidade de pele, mas não para estimular o colágeno, entendeu? E não faz aquele mal todo pro fígado, pros rins? Na verdade, o que tem de fazer mal, que é uma crença. A isotretinoína não é um medicamento forte, como todo mundo fala em si, por passar no fígado. O que ela pode fazer que ela é dita como forte? Ela dá malformação se a mulher engravida tomando ela. Então, o neném nasce com malformações sérias, que tem risco de vida para o bebê. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para quem indica. Então, para quem indica, porque não pode nem pensar em engravidar. Então, meus adolescentes, eu já falo, você vai lembrar de mim, não pode sonhar em engravidar porque o neném vai nascer com malformação. Mas quando a gente usa, a gente faz todo o screening laboratorial. Então a gente tem que saber se a paciente pode tomar. Então o que mais altera são os triglicerídeos. Ela quase não altera muito a função hepática ultimamente, porque foi mudando a fórmula também. Mas o triglicerídeo é um dos que mais aumenta. Então a gente tem que fazer exame quando começa o tratamento e toda a rotina de screening a cada 2, 3 meses. Então é um medicamento seguro se fizer com acompanhamento, né? Não pode só comprar e tomar e principalmente não pode indicar para outros, porque tem sim, né, seus pós e contra como qualquer medicamento e com consequências gravíssimas, né? Perfeito. Doutor, hoje as redes sociais têm influenciado muito nessas dicas caseiras. Hoje tem uma massagem com a pele, tem o gua sha, tem umas pedras também que a gente passa, tem algumas fitas coreanas também. Isso funciona? Ele complementa. Né? Não posso falar que não, mas depende muito do tipo da pele. A genética, gente, é o que mais influencia para um envelhecimento bem. Então, um hidratante para sua pele, a sua genética vai influenciar, os seus hábitos de vida, Cíntia, isso faz muita diferença. O fumo, né, o tabagismo, se a pessoa faz atividade física, que se tem uma alimentação saudável, que não tenha muito açúcar, infelizmente, apesar de eu adorar o açúcar, mas ele faz mal.
cientificamente para as fibras do colágeno. Então, a gente, para envelhecer bem, é um contexto todo, né? Então, as técnicas ajudam, sim. Não posso te falar que tem estudo científico para isso, com biópsias que provam o estímulo do colágeno ali, mas é quase um bem-estar para a pessoa também, né? Consegue penetrar mais os cremes quando tá fazendo aquela massagem com a gua sha, então consegue levantar um pouquinho o olhar, mas eu não consigo paralisar o músculo com aquilo lá, porque o músculo continua movimentando. Mas é uma associação, né, de tratamentos que vão fazer a beleza natural vir, né? E uma paciente que não é adepta a fazer nada de tratamentos estéticos, mas tem uma rotina de pele com gua sha, passo hidratante, ela tem sim uma melhora da qualidade, entendeu? Acho que talvez psicológica também, né, doutora? Porque fazer aquilo sim, é um autocuidado. Um autocuidado, que a gente, é isso, né? A pessoa, eu falo, quem se cuida, aquele autocuidado, quando a gente tá se sentindo cuidado, a gente cuida do outro melhor, Cíntia. Se você tá naquele dia, você olha no espelho, você tá se sentindo bem, o seu dia vai ser diferente. Tem dias que a gente fala, eu tô cansada, você põe uma roupa, uma cor que já traz uma energia melhor, você se cuida melhor, o outro ao seu redor vai ser cuidado melhor, pode prestar atenção. Perfeito. Doutora, a senhora falou sobre atividade física ao comentar sobre a saúde da pele. Às vezes a gente vê gente, acho que especialmente essas atividades de mais impacto, corredores, parece que eles envelhecem e não rejuvenescem. Sim. O que acontece? A atividade física é favorável à pele ou não? Não é favorável, só que esses são atletas de alta performance. Aí eles perdem muita gordura do rosto, porque eles faz muita atividade, e aí muda o formato do rosto, principalmente aqui, né, que faz aquele fundo aqui. Mas o excesso de radicais livres faz esse envelhecimento um pouquinho mais acentuado, mas ele não deixa de ser saudável, entendeu? Apesar de mostrar, né, porque perde gordura, que não tá uma aparência às vezes tão saudável, mas para o organismo ele é. O que são radicais livres? São produtos que o nosso organismo faz, que dependem, por exemplo, você lembra lá no nível celular, quando a gente estuda biologia, química, a gente tem uma célula que fica ali, que o sol abriu essa célula. A atividade física abriu essa célula. E essa célula ela envelhece mais rápido por causa desses excessos que a gente vai tendo ao longo da vida. Então, os radicais livres, eles são os responsáveis pelo envelhecimento precoce, pela formação, muitas vezes, dos cânceres de pele. Por isso que muita gente toma antioxidante. Você já deve ter escutado falar. Acho que vitamina C. Isso, vitamina C, antioxidante. Resveratrol, que é a da taça do vinho, é antioxidante, para tentar neutralizar esses radicais livres, que são estruturas químicas que acontecem, né, no nosso organismo, para a gente envelhecer melhor, para não ter essas consequências maléficas dos radicais livres, que é um processo natural que todo mundo vai passando, entendeu? Mas essa questão dos antioxidantes por via dos alimentos, eles funcionam mesmo? Que alimentos que a gente pode comer para ajudar? A vitamina C é um deles. Suco de laranja, de limão, acerola? Isso, a vitamina C é um ótimo antioxidante. Então, assim, existem alimentos que podem ajudar, sim. As proteínas também, que são um dos principais estimuladores de colágeno e de diminuição de radicais livres. Então, uma dieta balanceada em vitamina C e proteína, você tem sim um envelhecimento muito melhor e a pele responde significativamente. Por exemplo, tomar colágeno, né? Eu até achei que você ia me perguntar, que é o que todo mundo quer, tomar colágeno para um envelhecimento melhor. O colágeno, ele não deixa de ser proteínas que a gente ingere, que ela vai fazer diminuição dos radicais livres e produzir um colágeno de melhor qualidade se você faz tratamento que vai fazer uma produção de colágeno melhor. Uma paciente que faz um laser, tá tomando colágeno, e uma que não tá tomando colágeno, essa que toma colágeno, ela tem uma melhor resposta do que essa que não tem uma ingesta de proteína tão boa. Então, a alimentação, ela é diretamente proporcional às consequências e os resultados que a gente faz no envelhecimento e no rejuvenescimento da nossa pele. Perfeito, doutora. A senhora falou aí de colágeno e eu queria falar sobre a queixa da queda de cabelo. A senhora também é especialista nisso, né? Hoje, tanto homens quanto mulheres têm
tem e falam sobre esse problema, né? Quando que é preciso procurar um dermatologista e iniciar o tratamento? Se eu tenho na minha família já essa tendência, eu posso cuidar já na juventude ou eu preciso esperar com que os primeiros fios caiam? Então, as quedas de cabelo é um mundo à parte da dermatologia, né? A queda de cabelo genética, que é aquela calvície hereditária, é a mais comum e que todo mundo se preocupa muito quando se fala da família. Os primeiros sinais de afinamento, às vezes a pessoa não percebe nem queda, é o afinamento, os fios vão sumindo, elas geralmente tendem a aparecer quando entra na puberdade. Então, lá pelos 18 anos, que tem aquela maturidade sexual, tanto da menina quanto do menino, principalmente, que é o que mais aparecia, é a hora que a gente começa a perceber, porque já tem a testosterona ali formada, e aí é o que pode estar relacionado ao afinamento do cabelo. Na adolescência, seria a fase ideal de procurar, se começar a perceber esse afinamento ou a queda dos fios, principalmente os meninos. Mas as meninas, ultimamente, a gente vê muito também essa alopécia androgenética feminina sendo percebida com maior frequência até do que os meninos. Então, as alopécias, a gente tem que dividir elas em não cicatriciais e cicatriciais. E a gente tem que fazer esse diagnóstico porque o tratamento, quanto mais cedo, melhor é. Se o cabelo está afinando, não está tendo o volume que antes tinha, e se fica mais de 3 meses caindo, é o ideal já procurar o médico dermatologista para o diagnóstico correto, entendeu? E não é essa coisa de ir na farmácia, comprar um minoxidil, passar em casa e tá tudo ok. O minoxidil, ele é um tratamento para as alopécias, mas não está fazendo um diagnóstico correto. Por exemplo, a alopécia areata. É aquela plaquinha redonda sem cabelo. Não sei se você já ouviu falar. Às vezes dá por estresse, né? Isso. Um minoxidil na fase errada daquela placa pode piorar e aumentar aquela placa. Então, o mais importante no mundo dos tratamentos dos cabelos é o diagnóstico correto, porque o tratamento iniciado corretamente tem um resultado muito mais rápido, porque o cabelo cresce muito pouco, né? Ele cresce 1 centímetro por mês, Cíntia. Então, imagina para você deixar perder muito para depois ter o resultado demora muito mais. E uma coisa que eu gosto de explicar, mesmo quem falar, eu vou deixar cair o cabelo todo para depois fazer implante, porque tem um monte de gente, né? Um monte. O tratamento, o implante é um ótimo tratamento, muitas vezes quando vai no consultório eu já indico o implante antes do tratamento clínico, mas o tratamento clínico ele tem que ser complemento, porque o implantado não vai cair mais, mas o restante continua tendo ação dos hormônios, então a gente tem que direcionar. Então o médico dermatologista é a primeira pessoa que tem que examinar, fazer o diagnóstico correto e dali nortear o tratamento de um paciente que muitas vezes vai ser um tratamento crônico, como uma pressão alta ali que ele vai ter que tratar pro resto da vida. Perfeito, doutora. Esse ano, 2 clínicas de estética foram fechadas por vender medicamentos vencidos. Quais são os riscos de os pacientes procurarem essas clínicas que às vezes são apenas de estética, não tem médico dermatologista e não estão ali cadastradas, né, pela Defesa Civil, pela Anvisa? Pela Anvisa, né? Vigilância Sanitária. Então, na verdade, o que a gente fica muito preocupado é com as consequências de uma aplicação de um produto. A gente não sabe a origem, né? Se tem algum contaminante, a gente não tem essa garantia. Isso que é a preocupação na saúde pública. E a Anvisa justamente é para isso, né? Para nos proteger a população de infecções, principalmente. Imagina, assim, uma aplicação que tem um contaminante que a pessoa depois tem que tomar antibiótico 1 ano na vida. Porque isso pode acontecer, né? Infecções por micobactérias, por bactérias resistentes. Essa a nossa preocupação, né? Como médico, e que a gente se preocupa muito com o outro. Porque você não pode fazer nada que vai prejudicar o outro. Em primeira coisa, a gente tem que se pôr no lugar, né? Da pessoa. Doutora, uma das coisas também que está famosa agora, esses lojas de R$10, tem até no shopping e centros da cidade. E eles vendem muitos cosméticos também, muitos produtos de maquiagem, mas também vendem cosméticos de limpeza, de hidratação. O que a senhora pensa sobre esses produtos? Tem risco ali para a pele? Tudo tem risco, independente do valor, né? Porque é o tipo da pele, não só o produto. Quando a gente tem um produto que ele tem um custo menor, ele pode ter muito produto ali que sejam de produtos de custo menor para
ser mais barato. E esses produtos, eles podem ser um pouco mais alergênicos de um produto um pouco de custo-benefício maior. Mas assim, entre não usar nada e usar os de R$10, eu até prefiro que use o de 10. Porque eu tenho paciente, Cíntia, é impressionante, ela nunca usou nada na vida. Nunca. Ela começa a hidratar com um creme mais simples que tem, a pele responde bem, entendeu? Então a pele hidratada, ela vai fazer qual diferença assim, com um produto de R$10, um produto de 100, um produto de 500. O que a gente conversa muito com os produtos mais caros é que eles têm mais estudos científicos em relação aos efeitos a longo prazo. É um outro questionamento que toda hora que tem produto novo a gente quer trocar. Né? Não, esse produto novo já vou usar. Não deu nem 2 semanas usando um creme, já quer usar outro. Então, o que acontece? Para a pele estimular um colágeno, você tem que usar 4 meses um creme. Não é rápido. Então, assim, quando a gente faz um produto injetável, 3 meses para você ter um resultado total dele, porque a formação de um colágeno novo, ele depende de um tempo do seu organismo. Agora, um creme depende mais ainda. Então, a gente tem que ter uma paciência com os tratamentos dermatológicos também, em relação à produção do colágeno e à qualidade de pele. Mas tem pacientes que usam creme desses de R$10, as linhas da pele somem, porque hidrata, entendeu? Entre não usar nada e usar um mais caro, é melhor que use esses. E mais importante, se der alergia, para. Né, Cíntia? Filtro solar deu alergia? Para. Sabonete deu alergia? Para. Porque senão depois você vai sensibilizando o seu organismo e você vai se tornar alérgica a muitas outras coisas. Entendeu? Perfeito. Doutor, e os manipulados ainda são usados muito pela dermatologia? Sim, com certeza. Os manipulados são usados quando a gente não tem produtos que fazem uma função... A gente precisa de um produto específico para aquele tipo de pele que a gente não tem na indústria. A gente consegue manipular ótimos tratamentos que aí otimiza aquele tratamento para a pessoa. Em vez de passar 2, 3 cremes, a gente usa um. Por isso que todo o tratamento tem que ser muito personalizado. Vai uma paciente que nunca usou nada. Não adianta eu passar 6 passos de skincare. Ela não vai fazer. Então, a pessoa, vou começar. Vamos com o básico, você vai tratando, vai começando a ter toda essa rotina e depois a rotina que entra na vida e tá já no seu dia a dia, você vai fazer que não fica pesada. Porque a gente cuidar da gente não pode ser uma coisa pesada, não pode ser uma obrigação. A gente tem que fazer leve, que aí você vai ver o resultado acontecer aos poucos e você vai se apaixonando por cuidar de você também, né? Isso é importante. E entender que isso também é como escovar os dentes, né? Você vai fazer para sempre. Doutora, para finalizar, eu gostaria de 3 dicas de skincare que não podem faltar na rotina da doutora Cíntia. E por quê? Sabonete, porque vai limpar a sua pele de todos os agentes externos que a gente teve durante o dia. O filtro solar, para evitar manchas, rugas que vêm às vezes antes do tempo, inclusive o câncer de pele. E hidratante com antioxidante para recuperar tudo que a pele sofreu durante o dia, ele recupera no período noturno. Perfeito. Muito obrigada, doutora Cíntia. Eu que agradeço.